Vamos lá, vamos ver. E aí? A dona internet está dando um balão em nós. Já voltou, filha? Voltou? Então vamos retomar aqui aonde nós estávamos. Vamos lá. Eu havia dito que Jonathan Edwards, né, um dos maiores pregadores da terra e da Inglaterra, ele disse que o homem santo é uma arma poderosa nas mãos de Deus. E santificar esse coração para ser essa arma poderosa, viver essa santidade, é um processo, é diário, é constante, porque o homem, ele precisa dia a dia buscar essa santificação para que o seu coração possa realmente estar limpo, né? Estar perfeito na presença de Deus. Eu havia falado também de um texto anterior, eu tinha falado do texto de Provérbio, no capítulo Éden, as fontes da vida. E no capítulo 21, versículo 12, assim, todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Então, esses textos já demonstram que Deus se importa com o nosso coração. Deus, ele habita no coração do homem. E como ele é santo, esse coração precisa estar ao nível de receber a sua presença e a sua graça. Então, precisa ser um lugar santificado. E a santificação é um processo que o homem faz diariamente na sua vida. Exemplo, ocupar a sua mente, ocupar a sua vida com as coisas que são puras, que são perfeitas, que são amáveis, como eu citei agora há pouco de Filipenses 4:8, ocupai os vossos pensamentos com tudo que é puro, santo, amável e agradável, se algum louvor nisso pensai, né? E o homem, ele tem a capacidade e ele tem o Espírito Santo que lhe capacita dia a dia para ele saber discernir o que é certo e o que é errado. E o homem, como diz Jeremias capítulo 17, que enganoso é o coração, todo homem que tem o Espírito Santo, ele sabe que aquilo que ele ouve, o que ele fala e o que ele vê, se realmente é digno dele trazer para o seu coração, dele guardar no seu coração, ou se isso vai tornar o seu coração imundo, vai tornar o seu coração impuro, né? Como diz Romanos capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com este mundo, mas renovai o quê? A vossa mente, o vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o homem que não tem um coração purificado, um coração limpo, a primeira coisa é que ele vai ser enganado facilmente. Por quê? Porque um abismo chama o outro. O pecado, ele contamina. O pecado, ele nos envolve. O pecado, um atrai o outro. E quanto mais eu faço com que o meu coração seja corrompido pelos pecados ou pelo pecado, mais eu vou me tornando homem puro. E aí eu não vou ver a Deus. Eu não vou ter essa comunhão com Deus, até porque conscientemente, quando nós estamos errados, a primeira coisa que nós fazemos é fugir da presença de Deus, é fugir da presença daqueles que têm autoridade espiritual na nossa vida, e aí eu me reporto, né, lá para o início em Gênesis, quando Adão pecou, automaticamente ele e Eva simplesmente se esconderam de Deus. Por quê? Porque os seus corações já estavam contaminados pelo pecado. Então, os puros de coração, os limpos de coração, precisam vigiar, precisam se guardar cada vez mais. Olha só o que diz o Salmo 18, a partir do verso 20. Salmo, capítulo 18,
ou Salmo 18, né? Porque Salmo não é o capítulo, mas o Salmo 18, a partir do versículo 20, ele diz assim, ó: retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado o caminho do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos me estão presentes e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Daí retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Para com o benigno, benigno te mostras, com o íntegro, também íntegro, com o puro puro te mostrarás, e com o perverso, inflexível, porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates, porque fazes resplandecer a minha lâmpada ao Senhor meu Deus, e derrama luz nas minhas trevas. Aqui a gente observa até o versículo 24, que o salmista, ele está falando aqui que ele se afastou do pecado, ele se afastou das coisas que o tornavam impuro e que ele perversamente não se afastou de Deus. Por quê? Porque ele queria permanecer a sua vida em santidade, um coração limpo. No Salmos 24, versículo 3 e 4, ele diz assim, ó: quem subirá ao monte do Senhor? E esses textos aqui são fantásticos, ele já revela tudo, ó. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Aqui, eu creio que já resumiria praticamente todos os nossos argumentos. Por quê? Porque quando o homem que vai estar com Deus, o homem que vai estar na casa de Deus, o homem que vai estar na presença de Deus, ele tem que ter mãos limpas, ele tem que ter um coração puro, né? Por quê? Porque às vezes nós somos muito desonestos, às vezes nós somos até, aparentemente, até nós usamos as nossas carapaças e diante das pessoas nós demonstramos uma aparência que não somos. Mas quem conhece o coração, como diz a Bíblia? Somente Deus conhece o coração. Mas como as pessoas podem ver se eu tenho um coração limpo e se as minhas mãos estão limpas? Através do meu testemunho, da minha forma de vida, do meu testemunho de vida, da maneira que eu vivo. Por quê? Porque pelos vossos frutos os conhecereis. Porque uma das coisas que paira é assim: qual o estado que eu vou estar? Mas é interessante saber que cada um de nós conhecemos o estado em que nos encontramos. Do jeito que nós estamos, somos dignos de erguer as mãos a Deus? Somos dignos de entrar na sua presença? Como está o nosso coração? Cheio de ódio, de mágoa, ressentimento, de angústias, né? Como o que nós temos falado nos últimos dias? Palavras de bênçãos ou palavras de maldição? Como tem sido o nosso comportamento dentro de casa, com a esposa, com o marido, com os filhos, com os pais? Será que eles veem que o meu coração, né? Porque a Bíblia diz em Mateus que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, se eu sou um homem de coração limpo, de um coração temente e na presença de Deus, eu vou falar das coisas edificantes. E o que eu falo vai testemunhar e provar daquilo que eu sou na presença de Deus. E aí, eu quero convidar você a ver comigo em Isaías, no capítulo 6, como que o homem conhece, né, o seu estado, como ele se encontra diante de Deus. E Isaías, no capítulo 6, tem um exemplo extraordinário para a gente ver. Vou ler, acompanhe comigo a leitura. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado
sobre um alto e sublime trono. E as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A base do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, olha só, ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. É interessante pensar nisso aqui, porque se eu sou um homem que quero ter a presença de Deus, eu quero viver na presença de Deus, automaticamente eu conheço o estágio que eu estou. E Isaías aqui, ele dá um exemplo muito grande. Na visão, quando ele teve essa visão, e ele viu o trono de Deus, ele viu os anjos, ele ouviu a voz de Deus, ele imediatamente reconheceu que precisava de uma transformação. Aqui eu abro uma aspa, que eu creio que isso é uma questão tanto espiritual como consciente, né, da nossa vida. Nós temos a capacidade de fazermos uma viagem no nosso interior e analisarmos como estamos. Nós somos os únicos seres capazes de mergulhar dentro do nosso próprio eu e reconhecermos como estamos. Mas qual o papel de Isaías aqui? Quando ele percebeu a glória de Deus, ele já analisou a vida dele. Epa, eu não sou digno, eu vou morrer, porque eu vi a glória de Deus. Eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quer dizer, isso aqui implica em arrependimento, reconhecimento do seu estágio, e automaticamente ele foi sendo purificado. Tanto é que nos textos de antes vai dizer assim, então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Aqui a gente observa que quando Isaías teve esse genuíno encontro com Deus, reconheceu o estado que ele estava, ele é purificado, e os seus lábios são transformados, ele entende que as suas iniquidades foram perdoadas, seus pecados foram perdoados, e ele então agora tem a capacidade, ele tem a certeza e a convicção de dizer, envia-me a mim. Por quê? Porque Deus não vai usar homens com coração iníquos. Ele não vai cheio de iniquidade, na verdade. Deus não vai usar homens com coração cheio de amargura, cheio de ressentimento, cheio de ódio. Como uma pessoa que não perdoa pode dizer ter um coração limpo? Né? Como que uma pessoa que não tem uma convicção do seu perdão vai ter liberdade de estar na presença de Deus? Faça uma reflexão comigo, né? Analise. Tem pessoas e às vezes nós podemos